Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Para nós, motivo de alegria, estamos aqui. Agradecer ao pastor Edson, missionário William. Deus possa abençoar sua esposa, sua família e a cada servo aqui nesta noite. Amém? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Esperar que a igreja encontre para que possamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Quem encontrou, diga glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Podemos assentar nesta noite, exaltando o nome do Senhor nesta noite? Mas eu quero meditar com a igreja nesta noite na palavra do Senhor. E que Deus possa abençoar nossa alma, nosso espírito, nosso corpo. E que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão na labuta da obra missionária. Eu vi o obreiro falar algo interessante. Nós lembramos da história de Paulo, que quando era Saulo perseguia o povo de Deus, mas depois que se converteu ao Senhor, passou a ser perseguido, mas não deixou de fazer a obra do Senhor, morreu fazendo a obra de Deus, e conosco não é diferente. Enquanto Ele não voltar, enquanto o céu não se abrir, enquanto o Senhor não buscar a sua igreja, não pare de adorar, não pare de pregar, não pare de exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero compartilhar nessa noite acerca desta palavra, e nós vamos aprender com ele, com Jesus, o dono da vida, o dono mestre da obra. Quando eu olho para esta palavra, nós vamos achar interessante, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, é que quando Jesus está fazendo a obra missionária, está pregando as boas novas, louvado seja Deus, e que Jesus está na cidade da Galileia, pregando, curando, multiplicando o pão, abençoando o povo, libertando os cativos e oprimidos, a Bíblia vai dizer que Herodes estava fazendo ali uma missão, só que a missão diferente, fazendo casamento ilícito, casando com casamento ilícito, e tinha um servo de Deus lá, um homem que não tinha medo de nada, um homem que Deus levantou, chamado João Batista, um profeta destemido, que não tinha medo dos grandes nem dos pequenos, que estava ali para entregar a palavra. A Bíblia diz então que quando Herodes vai oferecer para Herodita algo interessante, ela pede de presente a cabeça de João Batista. E eu quero dizer nesta noite, é que quando a história, vou correr aqui para a igreja entender, é que quando a Bíblia diz que Herodes manda matar João, e que João é morto, alguém do discípulo vai levar notícia para Jesus. Jesus estava pregando o evangelho, Jesus estava multiplicando o pão, Jesus estava curando enfermo. A Bíblia diz que Jesus, ele fica triste por perder, entre aspas, um servo seu, ele fica triste por João ser morto, e a Bíblia vai dizer, e é aqui que a gente vai entrar na mensagem, é que quando Jesus vai pegar os discípulos, e vai dizer, entram no barco e me esperem, só que quando os discípulos entram dentro do barco, Jesus vai se retirar só. A Bíblia vai dizer no versículo 22 que Jesus, quando manda ele entrar, Jesus se retira. Por que Jesus se retira? Jesus ouve a notícia de João Batista. Eu quero entrar com a igreja e dizer nesta noite para nós, é uma quinta profética, é que quando nós, tem momento na nossa vida, é que nós, entre esposos e esposa, entre você, o pastor, o obreiro, entre servos ou não servos, vai ter momentos na nossa vida, que a gente vai estar unido com a igreja numa célula,
assembleia, a gente vai estar fazendo missões com o povo de Deus, mas tem um momento, serva, que a gente quer ficar sozinho, nós e Deus e mais ninguém. Este momento não é pecado não. Em Mateus 6,6 Jesus já está dizendo: entra no teu quarto e em secreto, você e Deus e mais ninguém. Há momentos que a gente ora no casal, a gente ora com a família, mas tem momento, obreiro, missionário, que a gente quer falar com Deus a sós. Nós somos peregrinos, igreja. Quando nós vimos para a igreja, ouvir a palavra, adorar a Deus com a igreja, que maravilha de Deus. Mas quando o momento vai chegando, que ninguém está isento disso, que as lutas apertam, a dificuldade, aonde é que aperta mais, pastor? Na área financeira, na área familiar, entre esposos e esposa. O diabo não gosta de família unida, ele vai fazer de tudo para fazer você parar, para você desanimar, ele vai colocar barreiras. Se você é missionário, ele vai colocar atrapalhas. Para quê? Para que amanhã você diga: não vale a pena fazer a missão. Para que amanhã você olhe: não vale a pena adorar, não vale a pena pregar. Mas é aí que a gente tem que entender que é mentira do diabo. Deus separou, Deus não fez uma promessa para nós, irmão: eu vou aceitar a Cristo, e quando eu aceitar a Cristo, as lutas vão passar. Quem fala isso está mentindo, é antibíblico, porque a minha Bíblia, a tua Bíblia que está aí na tua mão diz: no mundo teremos aflições. Aflições não está isento dizendo assim, ó, a luta só é essa aqui, essa daqui não. A Bíblia diz que no mundo nós vamos ter lutas, e as lutas, igreja, ela aparece de várias formas. Ela vai te desanimar, ela vai te colocar para cima. Tem momentos na tua vida que você vai cantar que nem roxinol, como o missionário acabou de falar em Eclesiastes 3, é a nossa vida. Vai ter momento que você vai andar pela rua pregando o evangelho, mas tem momento que você vai ficar só com Deus. É o particular. É o momento de estar a sós. Quando é que eu fico a sós, pastor? É quando a luta está grande, quando você não vê saída, é quando você ora e não vê resultado, é quando você jejua, é quando você consagra e você não acha a solução para o problema. Aí você não vai correr para o vizinho, você não vai correr para o teu pai, você não vai correr para a tua mãe, você não vai correr para a esposa, você não vai correr para o esposo, e muito menos para o pastor. Por quê? Porque não vai resolver o problema. Quando o problema é espiritual, a gente corre por os pés de Jesus. Quando a dificuldade é espiritual, a gente vai para Jesus. Quando a gente vê que está apertando entre nossas caminhadas, a gente precisa ter um encontro com Jesus, o dono da vida. A Bíblia diz então que quando os discípulos estão dentro do barco, e que eles vão, quando eles percebem, eles já estão lá fora. A Bíblia nos ensina então que Jesus, ele vai orar. Jesus é o maior exemplo para mim, para você, um homem de oração. Eu não comparo com os discípulos. Jesus é o maior exemplo para os apóstolos, para os discípulos e para a igreja até hoje. A gente só consegue vencer quando a gente ora. A gente vence o obstáculo quando a gente ora. A gente vence o diabo quando a gente ora. O diabo tem medo de crente que ora. O diabo tem medo de crente que estuda a palavra. O diabo tem medo de crente que se consagra. Agora, crente melindroso, que não gosta de ler, pastor, a palavra, que não gosta de jejuar, que não gosta de oração, ele vai aprontar e ele pinta e borda. Mas quando você é um crente de oração, ele não toca em você. Ele pode até tentar. Alguém diz assim: mas ele fica como leão por perto. Não, mano. Ele fica ao teu redor. Não, ele fica todo ao redor, porque ao teu redor tem o Espírito Santo, ao teu redor tem o anjo, ao teu redor tem o Senhor. Ele anda de redor, irmão, por longe. Ele vai procurando aonde possa tragar, procurando uma brecha. E quando a gente está na prova e que a gente começa a murmurar, cada passo que ele dá vai se aproximando. Quando você reclama de tudo, ele vai se aproximando. Mas quando você diz assim: Senhor, eu errei, eu murmurei, me perdoa, ele vai ter que sair, irmão. O diabo não gosta de crente que ora, irmão. Ele tem raiva. Por que ele tem raiva da gente? Por que ele tem raiva de vocês, de nós? É porque um dia ele já foi, já pertenceu. Mas a Bíblia diz que ele queria levar o trono dele acima de Deus. E acima de Deus ninguém. E Deus o jogou, o exterminou para a terra.
Então, por isso, irmão, o que ele tem que fazer, por isso a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele. Mas a Bíblia também diz que Jesus vem para nos dar vida e vida com abundância. Quando Jesus olha para esta palavra que os discípulos estão longe, aqui começa a nossa história, irmão. A Bíblia vai dizer no verso 24 para você entender. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento estava batendo naquele barco. Aqui tem a nossa história, o nosso cotidiano, obreiro. Nós passamos por luta todos os dias. A cada dia que amanhecemos, enquanto Jesus não volta, é um desafio que a gente tem que travar. É um desafio que a gente tem que enfrentar. Ah, peraí, pastor, ontem eu não jantei, amanhã a mesma coisa, não sei, irmão. Só depende de você. Só depende de mim. E como é que eu faço? Segredo, você e Deus e mais ninguém. Para ver ser melhor, a Bíblia diz lá em Eclesiastes que é melhor 2 do que 1. Eu vejo 2 aqui, ó. Eu vejo 2 ali. Não estou falando aqui de família, estou falando especialmente quando a gente se ajunta para orar. Por que 2, irmão? Exclusivamente para esposo com esposa. Quando o esposo diz assim, olha esposa, vamos orar. Não é aquela oração que tu ora lá no quarto e eu vou orar aqui na cozinha. É aquela oração que você diz, ó, chegou o momento, as coisas estão feias aqui dentro de casa. Nós não vamos deixar ficar assim. Não espere desmoronar a casa, a família, para agir. Vamos nos unir em oração. Vamos levantar um clamor, está apertado, mas o Senhor vai dar vitória. O que não pode, irmão, é recuar. O que não pode é desistir. O que não pode é parar, deixar de orar, porque as lutas vão aparecer. Eu entendo e creio, irmão, que cada um de nós tem lutas aqui, lutas diferentes. Se fôssemos sentar aqui num grupo aqui para perguntar a luta da serva, do servo, cada um ia apresentar uma luta diferente. Eu não sei como foi o seu dia hoje. Eu não sei quem foi que te humilhou, que te entristeceu, o que você passou, o que aconteceu, mas eu conheço alguém que te sonda. Eu conheço alguém que conhece o endereço da tua casa. Eu conheço alguém que sabe você. Ele conhece você por dentro e por fora. Eu conheço alguém que está aqui nessa noite para te dizer: não temas que eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Há momentos que o barco vão balançar. Mas sabe o que é mais interessante? Que eles não entraram aqui, irmão, por um acaso. No versículo 22 que você leu, foi Jesus que mandou ele entrar para dentro do barco. Foi Jesus que mandou ele entrar para dentro daquele barco. Eles não entraram por um acaso. Jesus disse: entra no barco e me espera. Mas quando a maré começa a puxar o barco e que as ondas começam a agitar, nós lembramos de algo interessante que não vamos mexer com a nossa fé. E a Bíblia vai dizer que quando os discípulos estavam já longe, aí no versículo 25, mais a 4ª vigília da noite, entre 3 da manhã e 6 da manhã. Esse intervalo. Aí a gente pergunta, mas que hora mesmo que Jesus foi orar, irmão? Que hora foi que Jesus se separou para orar? Não é, missionário William, 10 minutos. Eu vou orar 10 minutos para o Senhor, porque o Senhor, a gente usa essas palavras. Eu vou orar 10 minutos para o Senhor, porque o Senhor disse que não é por muito falar. Mas se você olhar, quando a gente está na prova, na luta, a gente ora, como o pastor falou aqui, o bolso está cheio, a gente ora 10 minutos, e a gente usa a palavra não é para muito falar, mas quando Jesus vai apertando com aquela chave inglesa, que Jesus vai dando o aperto, que vai apertando a geladeira, o fogão, a roupa, a família, a gente não ora 10 minutos, a gente amanhece orando. Para ter vitória não é fácil. Outro dia eu estava conversando com o obreiro, ele disse: por que tudo para crente é difícil? Porque se Jesus desse o banquete para nós, irmão, toma de primeira, a gente não ia dar valor. Se Jesus entregar tudo de bom para a gente não vai dar valor. Para você entender que quando Jesus entrega algo para nós, irmão, é para a gente dar valor. Porque ele fez isso lá na cruz pelos nossos pecados. Não estamos aqui para julgar e nem condenar ninguém, irmão. O Senhor não perguntou para você, ou perguntou: olha, obreiro, missionário, qual é o teu pecado? Jesus não perguntou.
Quando a gente se rende ao pé do Senhor, a gente vem, Jesus apaga os nossos pecados. Ele passa uma borracha, ele vai dizer dos teus pecados, não me lembro mais, então por que eu tenho que estar me lembrando? As coisas velhas se passaram. Quando a gente olha para esta palavra, irmão, nós vamos achar interessante, é que quando os discípulos estavam lá em alto mar, a Bíblia vai dizer que entre 3 da manhã e 6 da manhã, Jesus vai por cima do mar, ao encontro deles. Jesus nunca deixou a gente só, Jesus nunca abandonou ninguém. Jesus tem momento que ele vai deixar você só para ver como é que tu te comporta. Jesus vai provar a nossa fé, vai ter momentos da nossa caminhada que Jesus vai deixar a gente só. Quando o pai segura na mão do filho que começa a aprender a andar, tem momento, pode reparar que ele vai ensinando o filho, ele vai segurando, mas quando o filho começa a dar, eu creio que foi assim aí, ó, começa a dar os primeiros passinhos, ele vai largar para ver, mas ele está do lado, se tentar cair, já está segurando. O papai do céu é a mesma coisa, irmão. De vez em quando ele vai soltar a tua mão para ver como é que você se comporta, para ver qual é a tua atitude. Ele vai permitir vir umas provazinhas aí para ver como é que você vai enfrentar ela, se você já sabe lidar com elas. Nós estamos na escola de Deus, e todos os dias eu não posso dizer assim, eu já sei de Gênesis, eu não sei nada. Eu não posso bater no peito e dizer, olha, já fiz teologia, já sei. Eu não sei nada. Alguém perguntou onde ele disse, pastor, o que o senhor conhece? Não conheço nada. Não sei nada, mas todo dia eu me esforço para aprender. Por quê, irmão? Porque todo dia ela se renova. Todo dia ela se renova na tua vida. Eu entendo, irmão, pelo Espírito Santo de Deus, quer ver uma prova? Vai ter dias, que eu vou pegar aqui o missionário aqui, só exemplo, tá, missionário? Vai ter dia que o missionário vai ler o Salmo 23, amém, leu, mas vai chegar dias que ele vai pegar o Salmo 23 e a lágrima vai jorrar dos olhos dele. É diferente, é porque Deus está falando, está renovando, irmão. Tem momentos que você vai para a igreja, ouve a palavra, mas tem momentos que a palavra vai ser gerada por você na sua casa, a mesma palavra, e vai te jogar no rosto no pó, porque ela se renova na nossa vida. E Jesus deixou os discípulos ser provados. É a mesma coisa quando Jesus dormiu no barco com eles, e que veio o maremoto, a tempestade, e que eles vão pedir socorro para Jesus, e Jesus acalmou o mar, e o repreendeu com pouca fé. Aqui não é diferente, só que Jesus vai ao encontro dele por cima do mar. Escute aqui, irmão, para você entender. Mas quando, em 26, e os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-te ir contigo por cima das águas. E disse-lhe, vem Pedro. Eu entro aqui conosco de novo. Jesus, o 22, manda ele entrar para dentro do barco. Se você olhar no 26, Jesus não mandou ninguém sair do barco. Foi Pedro que se atreveu, Senhor, se é tu, manda que eu vá contigo ao encontro por cima desse mar. Jesus não disse antes para ele sair do barco. Jesus colocou você dentro do barco. Não tem nada que sair de dentro do barco, porque se tentar sair dentro do barco sem experiência, sem conhecer o terreno, o segredo vai se afundar. Enquanto estiver no barco, o Senhor está com a gente. Pode o vento soprar, pode o diabo se levantar, pode aparecer o que for. Enquanto você estiver dentro do barco, o Senhor garante salvação, garante vitória, garante promessa, garante bênção na nossa vida. Não saia do barco por nada. Ah, pastor, eu vou abandonar o ministério, eu não vou mais fazer a obra de Deus. Por quê? Porque a luta está grande lá em casa, eu vou desistir. É porque meus irmãos não me entendem, a igreja não me entende, irmão. Se a gente for olhar para isso, irmão, a gente fica. Nós temos que olhar para Jesus, aonde a gente vai entrar nessa noite. Louvado seja Deus. É porque quando Pedro começa a andar por cima do mar, Pedro vai caminhando por cima do mar, mas andando alguns centímetros, Pedro olha para o mar. Ele tira o foco de Jesus e começa a andar. Por quê? Porque a dúvida missionária entra no coração dele.
E ele começa a afundar. E o que ele faz? Senhor, me socorre. A Bíblia vai dizer que Jesus tomou pela mão e colocou de novo aonde? Em cima do mar. E Jesus não segura, não solta mais a mão. Jesus vem com Pedro até trazer de volta para dentro da onde? Do barco. Quem foi que mandou você parar? Quem foi que disse que tu não vale nada? Quem foi que disse que você não é ninguém? Quem foi que disse que tu não vai conseguir? Quem foi que disse que você não vai realizar teus projetos? Quem foi que falou que não tem jeito? Quem foi que falou que Deus não te ouve? Quem foi que te disse que você não presta? Quem foi que falou para você que não há mais solução para você? Ei, querido, escute nessa noite. Quando a gente pensa que estamos só, Jesus nos abraça e nos diz: não temas, meu filho, eu cuido de ti. Jesus volta com Pedro para dentro do barco e coloca eles dentro, aonde eles vão adorar a Deus. O que foi que aconteceu com Pedro? Foi a primeira prova de Pedro, a fé dele, a dúvida dele. Eu vou ler aqui algumas referências para tu entender. A gente já vai para a Bíblia, lá no Salmo 33, verso 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam pela sua misericórdia. Não tire o foco de Jesus, não tire o foco de Deus. Deixa Deus olhar para você, coloque olho no olho. Porque eu me lembro, pastor, eu não sei se vocês passaram esse tempo antigo, que agora não tem mais isso, irmão. Nós estamos no século 21, onde o respeito dentro da casa de papai terminou, onde o respeito, onde os filhos, na época, eu me lembro do tempo da palmatória, tinha que tomar a bênção dos seus pais, tinha que ter reverência. Agora, irmão, os filhos crescem, nasce barba, fica mais de idade, agora eu já sou dono do meu nariz, passa perto da mãe, não conhece mais, passa perto do pai. Hoje eu estava conversando com um filho rebelde, e ele estava dizendo assim: pastor, para mim, pastor, nada dá certo na minha vida. Eu conheço ele, eu estava esperando ele acabar de falar. Ele disse: pastor, nada dá certo na minha vida. Eu arrumo emprego, passo o mês, fecha a porta. Eu boto uma venda, passo o mês, fecha a porta. Eu não entendo, já estou 6 anos nessa batalha. Aí eu olhei para ele e disse: eu sei o porquê. O senhor sabe, pastor? Sei. Primeiro ponto: você olha para dentro da sua casa, para o seu pai, para a sua mãe, como se fosse aqui eu que pastor aqui, amigo, tipo, você passa, parece e diz, o nome da mãe dele, Marcela, não vou dizer o nome da pessoa, só da mãe. E aí, Marcela? Eu disse: aquela Marcela foi que te gerou, aquela Marcela foi que enfrentou luta, passou 9 meses, e depois que tu foi gerado, ela te amamentou, as lutas que ela não passaram para tu chegar nessa idade, agora tu está forte. Eu disse para ele: sabe o que acontece, filho? É que quando tu não toma a bênção dos teus pais, quando a gente está no culto como esse, irmão, a melhor bênção é a bênção apostólica. É onde você vai ser abençoado pelo papai. Eu disse: a bênção dos teus pais já está dizendo bênção, é para te abençoar, é para tu ser próximo. Por isso a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teu dia de vida na terra. E sabe o que ele fez? A Bíblia vai dizer aqui, irmão, no 22, que você olhar, quando Jesus mandou entrar para dentro do barco, ele estava dando uma ordem, então eles obedeceram. Obediência gera bênção. Não demorou muito, ele foi lá com os seus pais, pediu perdão para os seus pais, e disse: pai, a partir de hoje eu não vou mais chamar pelo seu nome, mãe, não vou mais chamar pelo seu nome, vai ser pai, vai ser mãe. E ele passa lá na porta dos pais dele para tomar um café e toma a primeira bênção. E agora, pastor, o que aconteceu? Em 15 dias, irmão, em 15 dias, a porta se abriu, está trabalhando empregado. A gente não valoriza isso, irmão. Nos pequenos valores a gente não dá valor. Quando a Bíblia nos ensina acerca disso, irmão, não tirar os olhos do Senhor, é ter um respeito, é ter um temor, uma reverência até na oração. Um cuidado especial para que as promessas de Deus venham sobre a nossa vida.
E quando eu olho para este salmo, nós vamos entender, irmão, algo interessante. Porque, pastor, não tire o óleo, o foco de Jesus. Porque na época, voltando, irmão, quando nossos pais conversavam, era olho no olho. Se você era ou não era, não sei se passaram essa fase. Se você dobrasse o olho para baixo, ele sabia que você estava mentindo. Não era ou não era, pastor? Tinha que olhar olho no olho, irmão. Era olho no olho, não podia dobrar. Se dobrasse para um lado, estava mentindo. Com Jesus não é diferente. Não quero dizer que aqui é mentiroso, não, longe de mim. O que eu quero dizer é que para a gente ter a vitória, a gente tem que estar olho no olho com Jesus, para a gente conseguir chegar, olhando para o autor e consumador da fé, como diz lá em Hebreus 12, 2, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente olha para ele, o consumador da nossa fé, a tua fé vai aumentando. A confiança vai aumentando, a autoridade vai aumentando, irmão. Você não tem medo do diabo quando você tem uma fé voltada no Senhor, quando você tem o pé no chão. Não, eu sou de Jesus, pode vir o que vier, eu estou com Jesus. A tempestade vem, você está com Jesus. Vai soprar sobre tua casa, você está com Jesus. E olha para o salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O salmista não está dizendo que vem terreno do homem ou da mulher, ele leva os olhos. Por que Jesus está falando isso nessa noite, irmão? Por que ele diz assim, eleva os meus olhos para o monte? Ele está nos dizendo no sentido, para a gente entender o mistério. Ei, levanta a tua cabeça e olha para cima. Servo de Deus não anda de cabeça baixa. Então no Salmo 121 ele está dizendo, levanta a cabeça porque tu é mais que vencedor. Alabacanta, alabassuri, canta, alabanás. Oh, glória! Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, olha aí, igreja, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e o seu ouvido atento ao quê? Às tuas orações. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, irmão. A gente não está aqui por o acaso. Você não faz a obra por o acaso. Você não vai de uma cidade para outra porque gosta. Não, irmão. Quem te conduz e está aqui hoje é porque o Espírito Santo é que nos conduz. A Bíblia vai dizer assim, ó, outrora a gente mandava na gente, era ou não era? A gente fazia o que a gente queria. Vocês estão olhando para um homem aqui que era uma bênção. Eu vi o pastor ali falar algo perseguiçor. Eu era igual, irmão. Eu espelhei nele porque eu era assim. Quando eu era do mundo, eu passava semanas jogado, bebendo. O inimigo me escravizava, ficava nu na rua, amanhecia porre, irmão. Passava dias fora, gastava todo o dinheiro, e enchia. E até casa de macumba eu participei para beber, irmão. E eu tinha um ódio de crente. Eu tinha raiva. E eu vi ele falar aqui, eu achei interessante que a gente se compara com Paulo, antes de Paulo, Saulo, que perseguia a igreja e passou a ser perseguido. Quando eu era mundano, que eu não era crente, que eu não entendia, irmão, eu jogava ovo podre nos crentes. Eu jogava tomate podre nos crentes. Eu pegava um teçado que eu era de gangue e botava para correr. Como diz o servo ali, eu não chegava a cortar ninguém porque Jesus não deixava. Mas um dia Jesus disse assim, vou te pegar. E um dia eu fui para uma igreja. E quando eu fui na época, meu testemunho, isso aqui é meu, irmão. Na época, agora é Rotan, era Patã. Não sei se vocês lembram ainda, era Patã. E quando eu fui para a festa, com o bolso cheio de dinheiro, começou por aí. Eles me revistaram e puxaram meu dinheiro e ficaram. E não me deram. E eu não tive o que fazer, peguei uma pedra e dei atrás da viatura. E corri. Para a glória de Deus, para a minha sorte, que Deus tinha uma promessa, é que tinha na época as pontes e a maré estava cheia. E quando eu comecei a correr, irmão, que eles correram, era tiro para todo lado na água, eu me fundei lá no fundo da água, na lama, foi me arrastando, varei dentro de um banheiro, irmão, que era de madeira. Eles evadiram lá e amanheceram me caçando para me matar. Para me matar. E quando passou 3 semanas, eu não tive o que fazer, fui para a festa de novo. Só que eu esqueci, mas eles não esqueceram. E quando eu fui, eu não sei se você lembraria da Barão do Triunfo, no Barreiro, fui agarrado lá, e não tinha nem luz, agora já tem, irmão. Era escuridão total. E me agarraram, me levaram para lá, agora peste, tu vai morrer.
Eu que dizia que perseguia crente, dizia que não queria ser crente, sabe o que eu disse, irmão? No momento que eles botaram uma bala, agora é arma certificada, antigamente era 38. Botaram uma bala lá, fizeram uma roleta russa, sobre. E pá, tu deu sorte, não morreu. Foi na segunda, na terceira, na quarta, disparou, pastor. E colocaram aqui na minha testa. Não tem como errar, irmão. Eles distanciaram isso aqui, ó. E como eu estava suando de medo, quando deram a terceira, eu me peguei com Jesus. Eu não queria ser crente. Eu disse, Jesus, se o Senhor me livrar, isso no sábado para domingo, se o Senhor me livrar, Jesus, amanhã eu vou te aceitar como meu Salvador. E Jesus anotou e escutou. E quando eles deram o tiro, irmão, como eu estava suando, eu pensei que era sangue. Mistério de Deus, eu caí no escuro. Para ele, eu já estava morto. Porque eu caí no chão. Acho que foi o nervoso da perna. Ou foi, mistério de Deus. Eu sei que eu caí no chão. Eles bateram as 4 portas e foram embora. Eu fiquei lá. Eu passei a mão, para mim era sangue, era suor. E quando eu fui para o claro, irmão, eu fui-me embora. Eu fui para a casa do Senhor. Escute aqui como vai mudar a história. Eu sentei no último, a igreja era grande, de banco de madeira, eu sentei e disse, vou sentar no último banco, perto da porta. Quando acabar o culto, eu vou me embora. Porque ainda não está na hora de aceitar Jesus. O diabo já estava trabalhando, obreiro, missionário, no meu coração. E eu disse, quando terminar o culto, eu vou, pastor, para me embora. Na outra semana eu volto para visitar de novo. Só que o meu pensamento não é mesmo de Deus. E eu falei, foi para Deus. E o pastor começou a pregar a palavra. Aí estava uma camisa igual essa daqui do missionário azul. Era Manuel o nome do pastor, nunca vou esquecer o nome dele. Ele estava ministrando a palavra no domingo. E ele estava postando toda a fiação. E eu dizia comigo mesmo, quem foi que falou a minha história para esse pastor? Algum amigo meu enxerido veio aqui e falou essa história para o pastor. Ele estava falando toda a minha história. E eu disse, mas eu não vou ainda. Eu disse. Aí ele deixou o microfone, a igreja, o corredor era grande. Deixou o microfone, desceu a escada, foi embora no corredor. Quando ele chegou no corredor, que eu estava no último banco, ele disse, licença aí, eu falei, lá vem Jesus, eu falei assim mesmo. Eu falei, lá vem Jesus. Ele chegou comigo e disse, olha, você falou ontem para Deus lá, não tinha ninguém lá, mas Jesus estava lá. A tua oportunidade é hoje a última. Tu sair dessa porta para fora, não tem mais oportunidade. E eu vim, missionário. Eu fui para frente do púlpito, aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, a igreja abraçou. E quando eu terminou o culto, que eu saí, na frente da congregação, lá no Barreiro, tinha aquela zaninga que era grande, que fazia jangada. Era na frente da igreja, era o terreno vazio, era só mato. Os 3 estavam lá dentro do mato. Quando eu saí, que eu fui andando, que eles eram fortes na época, tudo braçudo, irmão, não dava, era magrinho. E eles me agarraram lá no escuro. Eu digo, agora eu estou morto, mas vou contigo. E eles falaram, que eu não posso falar aqui, um palavrão para mim, dizendo, olha, seu filho, nós vimos tu aceitar Jesus ali. Nós viemos para te matar. Mas vamos te dizer uma coisa. Fica com esse Jesus. Porque o dia que eu souber que tu se desviou, nós te mata. E eu fiquei. Comecei a fazer, que eu vi ele falar aqui, lembra que eu falei? Eu comecei a primeira obra missionária com a igreja. Vamos evangelizar, pastor, posso ir embora? Lembra o que eu fazia? A primeira prova, tomate na minha costa. Tudo que eu fiz, irmão, não estou mentindo não, irmão. O que eu fiz, Jesus fez comigo. Na segunda, evangelismo, ovo podre na minha costa. Eu falava, Jesus, o Senhor está fazendo propósito. E ainda foi mais além. Aí o pastor disse, você vai para esse lado. Quando a gente entrou, irmão, tinha umas irmãs, os irmãos jogaram cerveja só em mim. Os outros não jogaram, só jogaram em mim. Foi só em mim. Tudo que eu fazia, lembra do teçado? Eu fui na casa evangelizar, o cara botou para correr com o teçado, da mesma coisa que eu fazia. Gálatas 6, 7. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Quando a gente olha para o Senhor, igreja, a gente vai entender aqui, já vou estar encerrando, para tu entender agora na nossa fé. Vamos mexer com a nossa fé, porque a Bíblia vai dizer em Abacuque 2,4, que o justo viverá da fé. Você pode não ter nada,
Você pode estar passando uma luta travada, você pode estar enfrentando uma crise familiar, você pode estar passando momentos que ninguém está lá para dar tapinha na tua costa, você está precisando de uma palavra de alguém e não está chegando, mas Jesus diz essa noite que o justo vai ter que viver pela fé, e andar pela fé, comer pela fé, dormir pela fé, acordar pela fé, andar pela fé, fazer a obra pela fé. Porque quem te sustenta neste momento é Deus. Eu estou em um propósito com Deus, já vou encerrar. E neste propósito, já estou há 6 meses esperando uma palavra de Deus. E não acontece. Eu tenho um hábito comigo, irmão, não sei a igreja, eu gosto de fechar meus olhos. Eu não estou mentindo não, se mentir, Jesus me fulmina aqui nesse altar. Quando Deus quer silenciar, Ele silencia. Toda madrugada eu tenho um propósito, já estou há 6 meses. Eu coloquei algo na mão do Senhor, algo que estou passando. E eu coloquei, servo de Deus, na mão do Senhor. E todas as 5 horas eu me acordo para esse propósito. E então, missionário William, quando eu oro para Deus, isso aqui não é mentira não, isso aqui é fato real comigo, é eu. Quando Deus não quer falar, Ele não fala. Eu fecho os meus olhos e digo, Senhor, fala comigo na Tua palavra. Sabe onde se abre, irmão? Nas gerações. E gerou Adão, e gerou isso. Tudo que eu abro é nas gerações. E quando não é nas gerações, é naquela página branca. E eu fui num culto esses dias agora, que eu fui convidado, um evento. E tinha uma missionária lá, eu disse, agora que eu vou receber olha quando Deus quer fazer algo. E ela disse assim, servo, não vá embora que eu tenho uma palavra para você. Diga agora, Jesus. Quando a gente fica ansioso para ouvir a palavra, só a gente sabe o momento. Tantas pessoas já perguntaram, mas o que é, pastor? Eu digo, não posso dizer, eu quero ver Deus falar. E ainda não falou. E quando acabou o culto, todo mundo foi embora, eu fiquei sentado na cadeira. E ela estava conversando com o pastor da igreja lá, e que conversa, meio agoniado. Eu disse, eu vou sair daqui quando ela me der a resposta. Ela disse que queria falar comigo. Aí quando acabou, ela veio andando, eu disse, Pai do Senhor, missionário, eu estava aguardando que a senhora disse que era para me esperar. Ela disse, pois é, mas Deus disse que não é para dizer ainda agora. Eu digo, Jesus. Eu ia te dar o recado, e quando eu estava conversando com o pastor, ele disse, ei, não, deixa ele lá, não fala nada ainda não. Eu disse, nem nada, irmão, nem nada, Deus não quer que eu fale. Essa é a prova, irmão. Eu vou desistir. Eu adotei um hino para me adorar a Deus pela manhã. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se ela se fechar, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Eu escapei da morte. Eu sou um milagre, por isso que eu cantei esse louvor. Não era para mim estar aqui pregando. Eu tive no começo de janeiro princípio de infarto. Eu quase vou embora, mas Jesus disse, ainda não está na hora. Eu venci uma úlcera. Eu venci um H. pylori. Eu venci uma gastrite. Mas a única coisa que eu estou lutando ainda é que ainda não consegui esse refluxo. Até para pedalar daqui eu tenho que parar na rua. Mas eu disse para Deus e para Satanás, eu não vou desistir. Eu vou continuar. Eu vou persistir, porque eu sei em quem eu creio. Você sabe que você crê, por mais que a luta esteja travada. Eu quero profetizar, fique de pé nessa noite, não saia do barco, porque a promessa que Jesus fez vai chegar na tua vida. Se Deus te prometeu, vai acontecer. Eu quero profetizar vitória dentro da tua casa, eu quero profetizar bênção no teu ministério, eu quero profetizar unção de Deus na tua vida, que o Espírito Santo possa te encher nesta noite. Não abandone o barco, não saia do barco, não desista dos teus projetos, não desista do teu sonho, não deixa o diabo matar os teus projetos, não deixa que ninguém diga que tu não consegue, porque você consegue. Deus é maior na tua vida, ainda que as lutas apareçam, o Senhor é que cuida de cada um de nós. Eu quero fazer uma oração por cada um de nós essa noite. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no coração. E com essa oração, pastor, você vai direcionar ao rumo do teu lar, ao rumo da sua casa.
Você vai colocar as suas mãos em direção à tua casa, em direção onde você reside, aonde você mora. Mas eu moro longe, pastor, mas coloca na direção da tua casa. E eu creio que Deus vai te surpreender. Hoje é uma quinta profética, onde Deus vai gerar bênção na tua vida. Você vai ser instrumento de candalabassurianda. Você vai ser vaso escolhido. Você vai ser separado. Eu já sou separado, pastor, para receber as bênçãos. Você vai ser alguém profético dentro da tua casa. Ao entrar dentro da tua casa, você vai dizer: esta casa é do Senhor. Esta casa é lugar de bênção. Esta casa é lugar de vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Pai, pelo Teu Espírito Santo, nós direcionamos agora a nossa casa, meu Pai, e nós cremos, meu Pai, na Tua igreja. Eu creio que cada um que está aqui, porque a Tua palavra diz que a obediência vai gerando bênção. Aqui está a Tua igreja, a Tua eleita. Eu não sei que eles têm passado arabacanta, alabassurianda, dentro da sua casa. Eu não sei como é o decorrer da semana. Eu não sei o que passou, o que está passando, meu Pai. Eu não sei a luta, se ela está pequena, se ela está grande ou se ela está travada. Eu não sei o que o diabo tem feito, meu Pai, mas essa noite, com a autoridade, Senhor, que Tu dá para a Tua igreja, nesta noite, em nome de Jesus, eu decreto, meu Pai, a falência. Eu decreto a falência da enfermidade. Eu decreto a falência da miséria. Eu decreto a falência do olho grande, da macumba, da feitiçaria, de todo mal que foi lançado agora, em nome de Jesus, meu Pai. Vai quebrando agora, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Desfaz agora toda a corrente, todo o laço do adversário, toda a frieza, todo o desânimo. Enche agora a Tua igreja, enche os Teus filhos, meu Pai, com autoridade e com poder, para levar a Tua palavra. Enche agora, meu Pai, para lá pelos enfermos. Ah, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, nesta noite da vitória, meu Pai, eu profetizo bênção dentro desta casa. Eu profetizo prosperidade dentro desta casa. O espírito da miséria sai, a enfermidade cai por terra, e o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Receba a vitória, receba a bênção nesta noite, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.